Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais uma programação do TEI Online. Meu nome é Jéssica, eu sou representante da DESAMPA. Estamos aqui com o Gabriel, representante do CIEDES, gestor do TEIA Centro, com a Renata e com a Laís. Quero muito agradecer a presença de vocês, dedicar um tempo de vocês aqui com a gente. Daqui a pouco elas vão falar um pouquinho sobre o desafio das mulheres empreendedoras. Porém, antes de eu passar a palavra para eles, eu gostaria de passar alguns recados importantes. Então, para quem não conhece a ADESAMPA é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo e é responsável por muitas das políticas públicas de empreendedorismo da cidade. Por isso, se você tem interesse pelo tema, pode continuar aqui na página do Facebook da ADESAMPA ou no site adesampa.com.br, que a ADESAMPA está promovendo e divulgando diversas programações sobre o tema. Bom, o TEIA é um dos programas da DESAMPA, é um programa de coworkings públicos municipais. Nós temos 5 unidades hoje na cidade de São Paulo, então 2 na Zona Sul, uma na Zona Leste, uma na Zona Norte e uma no centro da cidade. E todas as equipes gestoras, incluindo os CIEDs, estão aí em conjunto para promover essa programação do TEIA Online. Um outro recado importante, a DESAMPA também está fazendo atendimento remoto ao MEI, então daqui a pouco a gente vai colar aqui nos comentários da live, tanto contatos de telefone e de e-mail. Então, se você é MEI, precisa tirar alguma dúvida, precisa de alguma informação, é só entrar em contato com os atendentes da DESAMPA por esses canais. Bom, só um último recado, a DESAMPA está em processo de implantação de 2 novas unidades do TEIA, então, uma na região de Heliópolis e uma na região do Jardim Edite, na Zona Oeste, e está com processo de concurso para escolher uma nova entidade gestora desses 2 espaços. Então, até dia 29, a DESAMPA está com os editais abertos. Eu vou deixar aqui também o link para os editais. Então, se você conhece alguma entidade, pode passar os contatos para elas, tá bom? Bom, Renata, Laís, Gabriel, muito obrigada novamente. Vou passar a palavra para vocês agora, tá bom? Tchau, tchau. Tá ótimo, obrigado, Jéssica. Boa noite, pessoal. Começamos aqui mais uma live do TEIA. Já eu vou postar aí os recadinhos que a Jéssica nos deixou. Eu sou o Gabriel, como vocês já conhecem, a gente está aqui fazendo hoje a live, né, do TEIA Centro, cuja gestão é do CIEDES, só aqueles lembretes de sempre, né? O CIEDES é uma organização da sociedade civil, nós temos 22 anos, né, que a gente promove aí soluções sociais por todo o Brasil, nas áreas de educação, engajamento comunitário, negócios de impacto sustentável, inclusão social e bem-estar. Hoje, nessa live, tem convidados super importantes aí, que eu tive o prazer de conhecer nessa minha jornada junto ao CIEDES e junto a outras redes das quais a gente faz parte. O nosso tema de hoje, né, ele é muito importante, e a gente tem 2 representantes aí, né, uma do empreendedorismo feminino, a Laís, CEO das mídias educativas, direto de Recife, né, dia de São João, e ela está aqui com a gente. E também a Renata Truzzi, né, diretora executiva da Nest, representando e trazendo aí o olhar, né, do investimento com lentes de gênero. Né? O que é investimento com lentes de gênero? De maneira muito simplificada, é esse investimento em negócios que tem como foco negócios liderados por mulheres ou negócios que tenham como seu público mulheres, né, sejam como clientes, sejam nas cadeias de valores. Então, mas a gente vai aprofundar mais isso justamente com essas 2 pessoas que são aí, além de muito queridas e especiais, são especialistas nesse tema. Então, eu vou pedir que a Renata comece uma breve apresentação, depois a Laís também faz a sua apresentação, e a gente, como vocês já conhecem, né, segue no nosso bate-papo. Lembrando que vocês, a qualquer momento, podem interagir aqui no nosso chat, né, no nosso bate-papo, mandem perguntas, tirem as suas dúvidas e a gente vai conversando. Legal, Gabriel. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. É um prazer, tem sido um prazer trabalhar junto com o CIEDES e agradeço também a todo mundo da DESAMPA pelo convite e um prazer estar contigo, Laís, nessa live. Se a gente puder mostrar a tela só rapidinho, Gabriel, rapidamente mesmo, qual que é o trabalho da Nest, né?
A gente investe em negócios de impacto social e ambiental que estejam capacitando comunidades, né, o que a gente chama de comunidades marginalizadas, a acessarem empregos dignos, empregos de qualidade, né? Isso é o que a Nest faz. Por que isso, né? A gente tem certeza que um bom trabalho pode mudar uma vida, né? Então, a Nest escolhe investir em empresas, negócios de impacto social e ambiental que estejam mudando a vida das pessoas desta forma, ampliando o acesso a emprego e renda dignos, né? Ao longo de 22, quase 23 anos, o que a Nest já fez nesse sentido foi investir em quase 200 negócios de impacto, né? Melhorando a vida de mais de meio milhão de pessoas, 667 mil pessoas. Com esse portfólio de negócios que a gente investiu, foram geradas 58 mil oportunidades de emprego e renda dignos, né? Investimento de cerca de 20 milhões de dólares ao todo, né? E já fizemos capacitação em outros programas para mais de 15 mil empreendedores sociais. Né? Então, é mais ou menos assim que a Nest atua, e daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade de compartilhar nossa experiência sobre lentes de gênero nos investimentos que a gente faz e a importância disso para todo o setor de investimento de impacto. Obrigada. Maravilha. Acho que, complementando aí, né, o CIEDES, né, tem uma de suas soluções sociais na área de aprendizagem, está no portfólio da Nest, então, e é um portfólio global. E aí nos honra muito, né, fazer parte desse grupo. Hoje mesmo nós tivemos pela manhã, né, reunião com alguns empreendimentos aí da América Latina, e a gente, né, por isso que a Renata menciona, né, o CIEDES de uma maneira, porque a gente está numa relação, né, entre organizações de parceria, mas também uma das nossas soluções, né, está aí no portfólio da Nest, com muitos aprendizados e muitos resultados. Laís, sua vez de dar o seu oi aqui para a gente. Olá, pessoal. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Renata. Que coisa massa estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre um tema que a gente adora, que é empreendimento e empreendedorismo feminino. É um prazerzão. Obrigada pelo convite. E eu vou falar um pouquinho da mídia, vou apresentar a empresa rapidíssimo, só para vocês conhecerem. A empresa daqui de Recife, hoje é dia de São João. Estamos em festa por aqui no nosso estado, apesar de cada um ter suas casas, mas está todo mundo comemorando de alguma forma com sua família. E é isso, acho que dá para montar, né, a apresentação? Com certeza. Deixa eu colocar aqui. Aproveitando aqui para dar boa noite para o pessoal, Nadir, Patrícia, Ana Reis está dizendo boa live, o Eduardo já está presente aqui, Daniel também dizendo ótimo tema. Então, fico boa noite aí da nossa audiência. Tá. A empresa da gente é Mídias Educativas, a gente está no setor de educação e tecnologia e a gente entende que a gente deve atender não só as escolas privadas, instituições privadas, como instituições públicas, que é onde a gente, de fato, gera a maior transformação. A empresa tem 12 anos, a gente atua no Brasil inteiro, como eu falei, na área pública e privada, e a gente está dentro de um ecossistema aqui em Pernambuco que chama de Porto Digital, que é um ecossistema de tecnologia na informação, tá? E aí a gente tem algumas premiações na área, tanto na área científica quanto na área de empreendimento, tá? A gente usa as nossas soluções para fortalecer o desempenho das redes de ensino, melhorar o processo de ensino-aprendizagem, fazendo tudo isso, engajando todo mundo, tá? A gente tem uma atuação no Brasil, todas são mais de 500 mil de alunos que são impactados pelas nossas ferramentas. Essa ferramenta é uma ferramenta que a gente desenvolveu normalmente é usada na área privada, tanto instituição de ensino superior quanto educação básica, que é onde os alunos têm acesso a aplicativos que respondem avaliações, tem materiais de aula disponibilizados, assim como a gente tem um processo de avaliação em larga escala, onde a gente trabalha em lugares absolutamente vulneráveis nesse Brasil profundo, por exemplo, em lugares que estão a horas de barco da capital.
Então, a gente consegue fazer a avaliação em larga escala, entender como é que está os déficits de aprendizagem de grandes redes e entregar para o gestor em menos de 48 horas do dia da avaliação todo o resultado de uma rede, tá? E aí é isso, a gente também faz a parte de formação, é uma das nossas missões, é trazer os professores, trazer os coordenadores e os gestores para junto do processo de transformação da educação, da cultura de avaliação. E aí a gente tem alguns produtos de comunicação das instituições de ensino, que é o EDCOM e o EDCOM Baby, e é isso, o que a gente faz mesmo é fortalecer relações e enriquecer o aprendizado. Maravilha! Também acho que vale dizer aí, né, muito nessa proposta do CIEDS de Redes para a Prosperidade, que eu, né, tive o prazer, junto com a Renata e a Laís, a gente participou no ano passado de um treinamento, de um workshop promovido pela ANDI e pelo Conselho Britânico aqui no Brasil, sobre lentes de gênero, né? Naquela ocasião eu já conheci a Renata, mas lá eu tive o prazer de conhecer a Laís, foi um papo aí muito bom, tanto é que eu quis, né, convidá-la para essa live de hoje. Então, também vale a pena dizer que é uma organização, são duas organizações que têm promovido debates muito interessantes, estudos, pesquisas, né, com esse tema aqui no Brasil. E aí, lendo aqui rapidinho alguns comentários, a Ana Rê diz: aê, mulheres, né, com alguns símbolozinhos aqui de força. Boa noite para você também, Meire. E a Fabiola: profissionais incríveis, adoro ouvir Renata Truz. Já tem aqui uma fã assistindo você, Renata. Eu queria começar perguntando para vocês duas, né, claro que com visões, né, lugares um pouco diferentes, mas eu queria começar perguntando sobre os desafios, né? Quando a gente fala sobre o empreendedorismo feminino e lentes de gênero, um primeiro ponto é fazer a sensibilização, fazer a problematização. Primeiro, entender que sim, temos um problema estrutural, que sim, temos, né, problemas de desigualdade, né, em relação ao empreendedorismo feminino e que se estende, né, quando a gente vai olhar aí o fluxo de investimento também. Então, eu queria que, Laís, você começasse falando um pouco sobre esses desafios de ser, né, mulher empreendedora na área de TI, que é uma área, né, de tecnologia com a presença de muitos homens, né, e conforme a gente também já conversou, tem um desafio, tem uma outra camada aí, que é o desafio de estar fora, né, do seu negócio, estar fora desse eixo, né, do Sudeste. Para mim, sabe, Gabriel, a gente já tem no ambiente do empreendedorismo um ambiente muito masculino. Pelo menos os lugares onde a gente passa são ambientes muito masculinos. A maior parte dos empreendedores, as pessoas que são estimuladas a fazer empreendimentos, são homens. Na verdade, a maior parte é mulher, né? A maior parte é empreendedoras, mas assim, nos ambientes de negócios, quando a gente chega em associações, em ambientes que congregam as pessoas, normalmente você encontra homens. E isso dentro do recorte de tecnologia é absurdamente maior, né? Eu sou formada em ciência da computação e desde a faculdade o meu ambiente é muito masculino. Então, na minha turma, sei lá, 50 homens e tinham 7 mulheres. E esse número de mulheres foi caindo ao longo do curso, a gente terminou com 3. Então, no final das contas, eu sempre estive nesses ambientes muito masculinos. Quando eu fui trabalhar, fui para o mercado de trabalho, antes de empreender, ambientes masculinos, e no ambiente de empreendimento tinham ainda um diferencial que era assim, eu estou lá como empreendedora, só que eu chego lá, ainda tem muitos homens, e a maior parte deles eram muito mais velhos do que eu. Muito mais velhos do que eu, porque eu estava dentro do ambiente, por exemplo, aqui em Recife, no ecossistema de TI, e eu cheguei numa hora que, como a empresa tem 12 anos, a gente chegou numa hora que ainda não estava, digamos assim, sendo muito estimulado esse ambiente de startup, que as pessoas mais novas chegam a abrir e começar seus empreendimentos. Então, era um ambiente que, além de ser muito masculino, era um ambiente muito masculino, com gente muito mais velha do que eu. Então, eram gerações diferentes, que tinham pensamentos e propostas diferentes em relação ao olhar para gênero, olhar para o feminino, né? Então, assim, eu acho que isso foi um ponto bem importante dentro dessa trajetória,
o fato de eu estar aqui no Nordeste, por exemplo, quando eu vou fazer vendas, como você falou aí, vou fazer vendas em São Paulo, a gente tem bastante clientes aí em São Paulo, no Rio. O começo sempre é muito difícil, existe uma carga de preconceito, porque lá vem a menina, que é bem assim, né? A menina de lá do Nordeste que nem falar direito fala. Então, assim, isso é bem... essas cargas de preconceito em cima dá uma coisa que eu digo, faz uma modulada no meu comportamento. Então, eu preciso normalmente estar muito mais séria, tenho que estar muito mais séria do que eu sou normalmente, tenho que estar muito mais arrumada do que eu estou normalmente, eu tenho que me fazer, toda vez eu tenho que fazer com que as pessoas acreditem em mim, é como se fosse um processo de conquista, as pessoas não chegam e olham para mim e dizem, ela já tem algum conhecimento, não, eu sempre chego tendo que desbravar, isso é muito incômodo, quando eu estava no começo da empresa era ainda mais incômodo, porque toda hora eu tinha que tá provando o meu conhecimento, tá provando que eu era capaz de estar ali. Hoje a Mídia já tem 12 anos, então a gente tem alguma história para contar, tem um espaço que a gente já conseguiu conquistar, mas até hoje eu ainda passo muito por isso, de ter que provar que eu sou capaz de estar ali. E aí, primeiro as pessoas olham para a parte externa, não dão a credibilidade, e aí eu fico... né? É como se eu tivesse que botar e colocar muito mais conhecimento do que qualquer outra pessoa para poder me fazer ser acreditada, ter credibilidade, sabe? Isso eu acho que é um desafio grande. E o outro desafio que eu não posso deixar de comentar, que é um desafio que eu vou viver novamente agora, eu acho que é a maternidade, porque você se afasta do seu ambiente de trabalho durante algum tempo. Eu sou CEO da empresa, eu estou grávida da minha segunda filha, já passei pelo processo de maternidade quando a empresa tinha 5 anos, 5, 6 anos, e agora estou passando de novo, e isso é um desafio grande por conta do afastamento, grande, porque você vai te afastar, eu sou a gestora principal da empresa, e vou passar 6 meses fora, da outra vez eu passei também 6 meses, mais ou menos. Ninguém acreditava, inclusive, que eu conseguiria passar esse tempo todo longe da empresa. Meus sócios me falavam, Laís, acho que tu vai terminar voltando antes. Eu disse, minhas prioridades deram uma mudada. Né? Agora eu sou mãe e eu preciso dar atenção para minha filha, eu também preciso dar atenção para a empresa. Isso é um desafio grande, que eu vou viver novamente daqui a 2 meses, que eu estou grávida de 7 meses. Mas agora estou um pouco mais tranquila do que a primeira vez, porque agora eu já sei mais ou menos o que é que eu vou passar, né, nesse processo, inclusive da gestão da empresa. Eu acho que esses desafios são bem fortes. Assim, essa coisa, primeiro, de você estar se provando, você ter que modular seu comportamento, porque você não pode, na verdade, ser mais autêntico, porque as pessoas ainda não te dão credibilidade pelo teu gênero, pelo lugar de onde você vem. E o desafio da maternidade, eu acho que para mim esses desafios são bem fortes. Acho que o que você está trazendo aí, Laís, está ecoando bastante aqui nos comentários, né? Então, vou ler um pouquinho o que as pessoas estão comentando. Aqui o Diago, né, está dizendo que o tema é muito relevante. A Xanda está nos dando boa noite, gente bonita. Fazendo pão aqui e assistindo a live, olha só. Mulher empreendedora, é luta, docilidade, intuição, força, fé, coragem todos os dias. A Roberta também está dizendo que o trabalho do Porto Digital e de suas crias, né, é maravilhoso. Vocês inspiram e são exemplo para outras meninas. Sigam em frente. Né, a Ana interagindo também, Fabiola comentando que sempre nos reduzem, né, vocês mulheres, a estes... Lá vem ela, a menina, a tia, aquela lá, né, e etc. Xanda, Sônia, todas interagindo aqui. E a Fabiola também comenta um ponto muito importante que a Laís trouxe, que é o seguinte, né? Para tudo a gente gasta 3 vezes mais energia. Sendo mãe, isso quadruplica. Então, acho que esse é um ponto, né? Assim, o quão esforço, né, é maior que vocês, mulheres empreendedoras, têm que fazer para conseguir, né, o resultado. Né, de se provar, isso tudo se soma aos processos de empreender que a gente já sabe, né? A incerteza do mercado, a incerteza se vai vender, do modelo de negócio,
e ainda tem esse desafio, né, esses desafios extras aí. E a Márcia também se juntou aqui agora, gente, está dizendo boa noite, estou numa feira noturna na Água Branca, vendendo minhas costuras. Vamos para cima, empreendedores. Olha só, então o pessoal que está nos assistindo continua aí na luta, trabalhando e ao mesmo tempo, né, se qualificando e buscando mais informações. Renata, temos muitas empreendedoras aqui conosco, nos assistindo também. E aí, para você, a pergunta é, quais são os desafios, né, como investidora, como representante, diretora executiva de, né, uma organização que faz investimento de impacto, quando a gente coloca lentes de gênero? Joia. Difícil falar depois da Laís, né? uma inspiração para mim, acho que uma empreendedora que já venceu todos esses obstáculos que você listou, né, Laís. Seria importante eu pontuar de onde eu venho, assim, antes de ser uma mulher e investidora, porque hoje sento, né, nessa posição dentro da Nest, uma organização global que faz esse tipo de investimento. Então, já passei pelos mesmos desafios que a Laís, talvez como funcionária de ONG mesmo, ONG que é diferenciado, mas a gente passa pelos preconceitos também. Eu estive em posições de captação de recursos, então a gente sempre vai sentar em mesa de negociação e sente tudo isso, que não é ouvido, que tem que provar muito mais. Então, só queria reforçar que tudo isso que a Laís traz, assim, a mulher empreendedora sofre um pouco mais, porque a vida de empreendedor é sofrida, né? E a gente, sendo mulher, sofre mais do que qualquer empreendedor por todas essas questões, né? Do lado, daí fomos aprendendo. A Nest, ela tem 22 anos, né, de atuação em investimento em negócios de impacto, fundado por uma mulher, né, e uma mulher feminista, que sempre lutou pelas questões do feminismo, antes da Nest e durante, né, e a gente foi ver lá em 2017, né, então há 3 anos agora completando, a gente fez nosso primeiro estudo, né, sobre as relações entre o empreendedorismo de impacto e o empoderamento feminino, né? Quais eram as ligações aí, inter-relações entre empoderamento feminino e empreendedorismo de impacto, que era da onde a gente estava partindo. A gente fez também junto com o British Council. Naquele momento foi super assustador encontrar que naquela amostra que a gente teve acesso, apenas 20% dos negócios eram liderados por mulheres, e a gente estava falando de negócio de impacto, que se você for ver, né, o mundo, antes de se falar em negócio de impacto, o mundo das organizações sem fins lucrativos, das organizações que lutam há muitas décadas por impacto, tem uma representação interessante de mulheres nessas organizações, né? Mas aí quando vira o mundo dos negócios de impacto, a gente encontra ali só 20% liderados por mulheres, então esse era um fato. Daí, ainda que a Nest não tinha até hoje, até o ano passado, para ser mais precisa, nenhuma estratégia formal de investir com lentes de gênero, a gente observou, talvez porque a gente tinha isso no nosso DNA, e na hora que está contratando pessoas, a gente reflete isso e tal, o nosso portfólio, historicamente, a gente percebeu que metade dos empregos gerados, aqueles 58 mil que eu falei lá no começo, metade foram mulheres que ocuparam aquelas posições, aqueles empregos dignos gerados pelo nosso portfólio. 70% das empresas que passaram ou estão no portfólio atual da Nest focaram em mulheres, em alguma das prioridades, podendo ser mulheres como empregadas, funcionárias, mulheres como fornecedoras, se você pensar em negócios rurais, de impacto social rurais, então, que são produtoras, né, com acesso à renda digna, ou indiretamente sendo foco de produtos ou serviços de alguns desses negócios. Então, os índices, quando a gente foi estudar nosso próprio portfólio, não eram tão ruins, porque a gente tinha esse viés, né, de olhar para isso com muito cuidado. Hoje, 51% do nosso portfólio, ele é liderado por mulheres, e 44% das equipes de gestão dos negócios do portfólio são mulheres, da equipe sênior, né? Então, esse só para ter um pano de fundo de onde a gente parte e por que a gente, o ano passado, em 2019, com o apoio da Andi, que o Gabriel citou, a gente conseguiu
ir a fundo a esse tema, pesquisamos muito, não só o nosso portfólio, a nossa própria experiência, mas fomos atrás de estratégias globais, até achar esses desafios, e daí chega a pergunta do Gabriel, né? Então, o que fica muito claro, assim, o maior desafio da gente trazer esse tema para o setor de investimento, primeiro, o mais óbvio é que o setor de investimento é muito masculino, como todos os outros, ou vários dos outros que a gente já citou, né? Então, esse é um ponto. Então, se você não tem mulheres, ou no mínimo um equilíbrio entre aqueles que vão decidir pelo investimento, você vai ter, naturalmente, mais investimentos e empreendimentos liderados por homens, ou com foco que não necessariamente seja gênero, equidade de gênero, né? A gente viu também que falta, daí no setor como um todo de investimento de impacto, evidências robustas, né? Evidências e dados que a gente prove, para quem ainda não enxergou isso que todos nós já enxergamos, a importância de ter ambientes de trabalho equilibrados, né? E daí aqui a gente vai poder trazer vários outros pontos que não é só... isso não quer dizer 50-50, homens e mulheres, quer dizer um pouco sobre inclusão, né? Quer dizer trazer todo tipo de público na sua estrutura empresarial, né? A gente viu que também um dos desafios tem uma certa resistência, ou então, às vezes, é desconhecimento do que eu tenho que fazer para minha empresa ser mais inclusiva em relação a gênero e talvez a vários outros fatores. Então, quando a gente começa a entender que isso é uma questão de inclusão num primeiro momento, porque todas essas populações, então aqui no tema de hoje de mulheres, foram excluídas por muito tempo desses ambientes, quando a gente entende que é inclusão, então a gente está falando ou de alguém que não entendeu isso ainda, ou às vezes uma resistência à mudança, natural do ser humano também, né? E às vezes tem uma questão de falta de recursos, ou recursos limitados para promover certas mudanças. Por exemplo, a Laís traz um ponto importante do papel de mãe. O papel de mãe nas empresas não está bem resolvido, ponto, né, gente? Não está bem resolvido nem na CLT e nem em lugar nenhum, até as empresas mais bem-sucedidas, às vezes a gente ainda engasga em questões e tal, né? E às vezes isso pode representar uma necessidade de investimento de alguma forma, né? Então, o que a gente ouve que são esses os principais desafios para o setor de investimento de impacto ainda não ter esse olhar, né, de lente de gênero. E o papel da Nest, a gente espera, agora com esse trabalho que começou no passado e continua agora, e passa por essa live, obrigada pelo convite, poder inspirar outras empresas a enxergarem como a gente enxerga, e a importância de se enxergar, né? Não só porque estavam excluídos, não é só uma questão de justiça social, é uma questão que vai muito além disso, né? Que traz muitos outros benefícios. Talvez o principal do que eu estou falando, e que eu gostaria de terminar com essa fala, acho que a principal barreira para ter uma mudança em relação a gênero no setor de investimento de impacto, e que é uma barreira existente em vários outros ambientes, não é próprio do setor de investimento de impacto, é de TI, é de qualquer empresa que a gente vá trabalhar, no setor talvez de educação e tantos outros, são os vieses culturais que a gente tem que a gente vai ter que lidar, né? Então, se eu estou falando de ser um ambiente mais com maior equidade em relação a gênero, a gente está falando de mudar, talvez, formas de recrutamento e seleção em qualquer tipo de empresa, né? E o viés que tem na pessoa que vai recrutar, ou no investidor que vai decidir o investimento, e qualquer outro desses papéis sociais, esse é o viés que a gente tem que cuidar. É um viés que naturalmente excluiu as mulheres, né? Então, acho que esse é o ponto principal e que passa por todos esses lugares que a gente está comentando aqui hoje. Muito bom, Renata. E aí tem um dado, né, que a gente já viu, tem uma informação aí que a gente que já está no mercado, em estudos, né, que é aquela história clássica das perguntas que o investidor faz, né? Isso tem muito a ver com o viés. Então, quando ele está ali fazendo a avaliação de um negócio liderado por homem, ele faz perguntas sobre qual sua meta, qual, né, como está o seu plano de vendas. Então, é tudo muito para frente, olhando para o futuro, para resultado, né? Se ele escuta esse mesmo pitch, essa mesma apresentação do negócio de uma mulher, né, empreendedora, as perguntas são mais de contingência, né, de risco. Bom, mas e aí? Se acontecer uma crise, né? E se tiver uma pandemia, o que você faz? Então, são
o viés ele é muito inconsciente, e acho que isso é um ponto muito importante que você traz nesse trabalho de conscientização, de sensibilização. Você também tocou num ponto, né, sobre a questão da maternidade não estar bem resolvida, né, em muitas empresas, muitas vezes não está resolvida na própria empresa que a gente lidera, né, e eu acho que a Laís tem um caso muito interessante aí, de como ela conseguiu engajar os seus sócios e como ela, que, né, na posição de líder dessa empresa, conseguiu mudar o comportamento, né, desses homens, enfim, das pessoas, né, para a questão da maternidade especificamente. Eu queria, Laís, que você contasse um pouco para a gente como é que foi esse processo, né, de ser mãe da primeira vez e como está sendo agora, né, já da segunda, na relação com a sua empresa, com os seus sócios homens, como é que você engajou eles, né? Acho que essa é uma primeira pergunta, já ia emendar em outra aqui, mas vamos, né, com calma. Eu só tenho sócios homens, eu tenho mais 3 sócios, eles todos são homens, e desde que a gente começou a empresa, 12 anos atrás, que eu sou a CEO da empresa, por questões de habilidade, cada um tem a sua habilidade específica, todos nós viemos da área técnica, todos são formados em ciência da computação, mas eu tinha, digamos assim, algumas habilidades desenvolvidas, inatas talvez, para estar na posição de CEO, e eles sempre respeitaram esse espaço, sempre respeitaram esse lugar. E aí, quando eu fui ter filha, né, a primeira vez, a empresa estava com uns 6 anos, eu engravidei, eu fui contar para os rapazes, assim, de forma tranquila, porque, assim, eles têm um respeito muito grande pelo meu espaço. Sempre existiu isso dentro do nosso ambiente. Isso foi muito importante para o desenvolvimento meu pessoal e para o desenvolvimento da empresa. E aí eu chego e disse, pessoal, estou grávida. Vamos ver como é que vai ser os próximos 8 meses aí, né? Porque seria mais ou menos o tempo que eu ia ter para organizar tudo para sair. E aí eu era muito workaholic, assim, eu trabalhava 12, 13 horas por dia dentro da empresa, assim, muito fortemente, é como se fosse minha casa mesmo, sabe? Eu ia para casa, dormir e tal, mas o meu lugar era estar lá o tempo inteiro. E aí, um dos questionamentos que os meninos fizeram foi assim, sim, aí, Laís, tu acha que tu vai conseguir ficar afastada durante um tempo de verdade? E quando eu estava grávida, assim, eu não tinha noção do que era maternidade de verdade. E aí, eu disse, não, acho que uns 2 meses aí, 3, eu acho que já vejo tanta gente voltando, mesmo que esteja amamentando ainda, leva a menina, sei lá, faz alguma coisa, né? E aí, quando ela nasceu, eu entendi de fato o que era uma maternidade de verdade, assim, real. E eu percebi o quanto eu não ia querer ficar longe dela. E isso, para mim, foi muito revelador, talvez. Assim, eu não esperava esse lado ser tão aflorado. E eu não queria sair de junto dela. E foi passando o tempo, e eu falei com eles, vou ficar em casa 6 meses, logo no comecinho, vou ficar em casa 6 meses. Tava tudo estruturado, eu tinha colocado gerente, tava tudo organizado dentro da empresa para que caminhasse sem mim. E aí, tudo bem, vou ficar 6 meses. Quando deu 6 meses, eu não estava a fim de voltar para o trabalho mais. E aí eu disse, não, de jeito nenhum, a menina não se expressa, só quem olha para ela, entende o que está se passando com ela, sou eu, porque quem está amamentando sou eu. Eu amamentei minha filha durante muito tempo, ela mamou até 2 anos e meio, então até 6 meses ela estava em amamentação exclusiva mesmo. Eu disse, não vou voltar nada, o que eu vou fazer? Deixar a menina aqui e eu vou me embora? Oxe, vou não, desisto desse negócio, não quero mais. E aí eu liguei para os meus sócios. Eu disse, o negócio é o seguinte, quero mais não esse negócio de empresa. Acabou-se na minha vida isso, eu vou ficar com a minha filha e quando ela tiver condição de se comunicar, eu faço outra coisa na minha vida. E assim, foi um negócio tão surreal, porque eu era tão apaixonada pelo meu trabalho, tão apaixonada pelos resultados que a gente entregava, pela empresa. A empresa era como se fosse um filho, sabe? E aí eu disse, não quero mais não, nunca mais. E meus sócios tiveram a sensibilidade, só homens, mas tiveram a sensibilidade tão fantástica nessa hora, que eu liguei para um deles e falei, não, volta
a menina tá aqui, mamãe, eu vou fazer o quê? Eu não posso, não. Ela não fala. Eu falei, Léo, ela não fala. Ela não me diz o que é que ela sente. Eu sei lá, vou deixar essa menina aqui, não. Fiquei desesperada. E aí, comecei a chorar. E Léo, calma. Ele fazia, calma, respire. Olhe, não faça isso, não. Você gosta tanto do trabalho. Eu disse, gosto, mas eu gosto da minha menina também. Olha, não quero, não. Uma agonia tão grande. E agora eu tô rindo, mas na hora não foi engraçado, não. Eu tava desesperada. E aí ele disse, o que é que vai deixar você tranquila, para que você consiga fazer as coisas que você gosta, que é trabalhar e estar com sua filha. Diga o que é que você precisa. Acho que é que eu preciso da minha casa. É só que eu preciso da minha casa. Aí ele disse, a sua casa, vamos transformar o mídia na sua casa. A gente vai pegar e vai montar um ambiente que seja mais ideal, perfeito para ela aqui, e você volta devagarzinho. E se você se sentir bem aqui, aí você vê quantas horas você quer ficar aí, e traz ela contigo. E ela começou a ir trabalhar comigo, eu só voltei aos 7 meses. Ela começou a ir trabalhar comigo dos 7 meses, há 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Ela foi comigo todos os dias para o trabalho. Eu levava uma ajudante comigo, porque nas horas das reuniões ela ficava lá com Bia, apesar de que ela ficava lá, mas ficava todo o meu time também lá com ela, cada um que quisesse botar ela no colo um pouquinho, ia dar um passeio no Recife. Ela conhece todo mundo no Recife Antigo, os porteiros, taxistas, o povo que trabalha na rua, todo mundo conhecia a Bia, porque ela ia dar um passeiozinho enquanto eu estava em reunião, e aí daqui a pouco ela voltava, mamava, ficava comigo ali, e eu levando jeito, até ela fazer 1 ano e 1 mês, e aí ela já estava tocando um terror na empresa, ela ficava puxando, tipo, já estava andando, né, correndo aquela confusão, e aí eu disse, agora eu estou me sentindo bem para botar ela num lugar e deixar ela, porque eu sabia que ela já conseguia se comunicar de alguma forma. E mesmo assim, quando ela parou de ir comigo para a empresa, eu diminuí a minha carga horária, mas aí para mim foi a grande transformação. Meu grande ponto de empreendedora. Eu tinha muito mais potência trabalhando, mas era muito mais potência. Eu ia para lá, eu ia às 6 horas, eu tinha aquelas 6 horas, a mesma coisa que eu fazia nas 13 anterior. Então, meu foco era muito mais intenso. Meu trabalho era muito mais valioso, digamos assim, sabe? Porque eu estava deixando a minha filha para estar ali. Então, estar ali tinha que valer muito a pena. Então, eu fiquei muito mais intensa, muito mais... Minha performance aumentou. Foi um negócio assim que eu achava que eu estava equilibrando 5 pratos e estava no aperreio. Eu acho que hoje eu equilibro 13, 15, 20... E continuo, mas assim, porque hoje eu tenho que valorizar demais o tempo que eu tô lá. Demais. Eu não perco tempo, eu não perco foco, porque eu tô deixando de estar com ela. Né? Então, assim, esse incremento de potência e esse espaço que eu tive para exercer. Por exemplo, essa minha dúvida, eu fui acolhida demais dentro dessa... Eu estava numa dúvida imensa, numa hora muito fragilizada, né? E todo mundo que me conhece sabe que eu amo o meu trabalho. E aí, se eu tivesse alguém do meu lado, não, então fica aí, né? Eu ia terminar abrindo uma coisa muito importante para mim. Muito importante também. E hoje eu não precisei, naquela hora, eu não precisei escolher o chapéu que eu queria estar. Eu pude estar os dois e levar ela comigo para esse desafio. E aí, quando eu fui contar agora de novo, né? Que aí eu queria ter outro filho, mas não deu tempo, não dava tempo, eu tava cheio de coisa para fazer e tal. E agora chegou a outra menina, outra menininha tá aqui com 7 meses, estou me preparando já um tempo para passar meu bastão, já tô passando vários bastões ao longo do tempo. Eu vou dizer para os meus sócios que eu tô grávida. Minha gente, tem uma novidade. O que é? Tô grávida. Eita, que vai ter outro menino no Mídias! E foi assim, sabe? Todo mundo tá contente, porque eu vou passar de novo por esse processo. É claro que tem muita coisa que eu preciso estruturar. Tem hora que eu me apavoro, assim, arrepio
arrepio, porque eu digo, meu Deus, a gente está em ponto de tração e eu vou ter que sair 6 meses, sabe? E eu sei que eu vou sair, dessa vez eu sei que eu vou sair 6 meses, pelo menos. Então, assim, isso gera em mim também uma agonia, é verdade. Fica naquela agonia, minha nossa senhora, 6 meses longe, nessa hora. E tá tracionando os negócios, e eu devia estar lá e estou aqui. Mas eu também sei que isso passa, esse tempo passa. A gente consegue, se a gente deixar bem estruturado, com os pontos de controles específicos, a gente consegue. E quando eu voltar, eu tenho certeza, porque aí agora é 2, né? O aperreio é dobrado. Então, eu tenho certeza que minha potência vai voltar com tudo, sabe? Ninguém segura mais Laís quando ela voltar. Acho que a sua história, assim, que você traz é muito maravilhoso por, enfim, N motivos, né? Mas um deles, acho que vai desmistificando um pouco esse mito, esse tabu de que, bom, tem que fazer uma opção. De fato tem, né? Porque nem todos os lugares, infelizmente, são mídias educativas. Então, acho que você, para além de tudo, ainda tem a parabenização nossa por liderar uma equipe, né, que consiga ter essa sensibilidade e que seja adaptável, né, e que tenha esse entendimento. Isso é uma história muito rica, né, de ensinamentos assim para todas nós. E acho que tem aqui também vários comentários que estão fazendo eco em relação a isso. Tá? Então, a Ruth dando boa noite, dizendo que é mulher empreendedora em Roraima, né? As mulheres lá em Roraima do nosso projeto do CIED são muito guerreiras, mulheres venezuelanas, migrantes aqui no Brasil, que estão empreendendo assim, negócios fantásticos. Fabiola parabenizando também a Nest, que está rompendo com as estruturas excludentes. Manu nos dando boa noite, Manu. Yubis também, boa tarde a todos, lá de Roraima, que está 1 hora atrás, por isso está dizendo boa tarde. Fabiola traz aqui um ponto muito importante, que aí é o meu gancho para a próxima pergunta que eu vou fazer para a Renata. A Fabiola diz o seguinte: agora todos nós, para além da posição ou dos desafios, além das lentes de gênero, temos que destacar que se for mulher, mãe e negra, a situação aí é tão urgente que nos coloca em situação de privilégio. Vejam só que abismo é necessário romper. Fabiola, muitíssimo obrigado por esse comentário. Ele, de certa forma, assim, com certeza ele não estava de fora aqui da nossa conversa, porque justamente, né, a Renata falou um pouquinho anteriormente sobre como as lentes de gênero, né, são uma primeira lente para algo que é maior que a inclusão. Então, e aí eu queria aproveitar aqui para te perguntar, Renato, o que você... são 2 perguntas aí, né? O que você tem visto, né, como lente de gênero e outras lentes, né? Como é que o setor entende que são diferentes camadas, né, de vulnerabilidade, a gente precisa tratar todas elas, e, ao mesmo tempo, que boas práticas que você já observou, né, seja de uma implementação, como, por exemplo, né, a Laís teve no Mídias Educativas, de um ambiente que pudesse acolher BIA, né, ou também de monitoramento, né? Como é que o investidor ele monitora ali que o negócio, a startup, enfim, o empreendimento, ele está sendo bem sucedido na sua implementação de lentes de gênero? Legal. Cada pedaço da pergunta dá uma fala de 1 hora, mas vamos lá. Vamos fazer muito conteúdo, mas fica aí a ideia, vamos fazer muita live. Bom, como é que as lentes de gênero, né, e outras lentes estão fazendo, né, ou pretendem promover mudanças, porque são muitas as camadas de vulnerabilidade. É exatamente isso que a gente foi descobrir. Quando você para estudar a questão da mulher, a questão da mulher negra, ou do racismo de uma forma mais ampla, né? Então, que o homem negro também sofre racismo, obviamente, ou daí a questão LGBT, né?
outras vulnerabilidades, podemos citar pessoas com deficiência, as pessoas, homens e mulheres de comunidades de baixa renda, né, os jovens, boa parte que o CIEDES trabalha, né, eles vêm de uma situação de vulnerabilidade social, né, e tanto homens e mulheres. Daí você vai pondo as várias camadas, então cada dessas pessoas parte de um lugar aí, vamos falar em linguagem de investimento, de um score, tem várias camadas, então ele está mais vulnerável e mais marginalizado e mais longe dos privilégios que a Fabiola menciona, né? Então, assim, quando a gente estuda e a gente vê que são tantas as camadas e que o fato, tudo isso vai me levar, talvez, até a começar a responder a questão das melhores práticas, Gabriel, porque quando a gente vai a fundo, a gente vê que o problema é aquele que eu comecei a falar, que é do viés cultural como um todo, né? Então, as várias camadas, elas aparecem, e a gente sabe que se a gente estuda isso, que o maior privilégio é o homem branco, né? E daí as várias camadas, você vai vendo em que nível aí dos privilégios você está, de um lado um privilégio, de um lado a vulnerabilidade, e as várias camadas vão se compondo, né? E conforme você estuda, então, por exemplo, a gente foi ver por que empresas, às vezes, de impacto, como as que a gente trabalha, que tem no portfólio, não tem uma lente de gênero. Ou foi olhar a própria Nest, por que não tinha já algo nesse sentido, sendo uma empresa que está tão atenta a isso, né? Então, às vezes, é uma falta de priorizar aquele tema, porque as ações em si, que vão ter que ser tomadas para mudar essa história, elas são tão simples, que dá até nervoso. Por exemplo, a ação em si é simples, é que mudar um viés que é cultural e que as pessoas estão há décadas vivendo e falando e respirando, então, assim, eu não posso dizer que eu não sou privilegiada, como a Fabiola traz. Eu sou mulher, então sinto uma vulnerabilidade, mas sou uma mulher branca, que vem de uma classe média, então tem várias coisas que eu não sofri, mas eu sofri outras, né? Mas na hora que você vê que você vai tentar tratar isso, ou seja, um dos jeitos de tratar isso é ter uma área de recursos humanos em qualquer empresa, de preferência as grandes, que tem muitas vagas, muitas contratações todos os anos, as grandes em crescimento, porque a gente vai cobrar uma lente de gênero por um negócio social que tem meia dúzia de pessoas, cujo faturamento é menos de R$1 milhão, e a gente não cobra isso dos grandes, dos que empregam muito, dos que ditam as regras, né? Falando no mundo empresarial. Então, um dos jeitos é a gente trabalhar com áreas de recursos humanos, né? Então, porque se tudo é uma questão de viés, é viés de quem está contratando. Então, será que é só o fato de ter, na camada decisora de uma contratação, um equilíbrio entre homens e mulheres? Será que isso resolve? Pode ser, né? Então, tem que se começar a criar modelos ou mensurar os modelos que já estão vigentes, né? Então, a gente entende que, assim, primeiro a gente tem que falar muito sobre esse assunto, todos nós aqui, replicar em nossas redes e começar a influenciar outros para esta mudança que está por vir. Então, primeiro, todos termos essa consciência, para daí a gente tentar começar a medir. Então, a Nest falou, vamos olhar para o portfólio, vamos medir. O ano passado mesmo, o CIEDES participou, a gente começou a tentar entender como era a questão de gênero dentro do próprio portfólio, ou seja, como que as empresas do portfólio Nest estavam lidando com isso. Seja em número de empregados, número de mulheres em áreas de gestão e de decisão e áreas mais sênior, né? Seja como fundadoras, né? Então, a gente começou a medir isso, se mede como? Fazendo perguntas e anotando. Claro, pode ter uma instância aí de auditorias, que não era o caso aqui. Então, a gente começa a medir por meio de entrevistas, né? E também a gente, por exemplo, percebeu que todos os negócios, se não me engano, 100% ou muito próximo de 100%, todos os negócios do portfólio estão muito atentos à questão de gênero. É o tipo de negócio que a gente investe, tem essa visão, como nós aqui compartilhamos, né? Só que não por isso eles têm políticas já escritas, políticas estabelecidas, ou às vezes tem uma política que está numa gaveta que nenhum funcionário nunca ouviu falar. Políticas do quê que eu estou falando? Políticas que previnem e que sejam contra assédio sexual no ambiente de trabalho, políticas que possam trazer a questão da mulher, né? O que acontece nesta empresa quando ela é engravida, como que a empresa lidar com isso? Às vezes ela faz super bem, mas isso não está escrito, isso não é uma regra oficial, né? Então a gente foi ver que a maior parte das empresas que, sim,
já tinham alguma lente de gênero. Na prática acontece, como acontecia na Nest, não tinha isso por escrito, talvez não soubesse por onde começar, talvez não tivesse acesso às melhores práticas. Então, assim, às vezes é uma questão de trazer a conhecimento, a gente já avança bastante, todos nós. E todos nós, das nossas posições, seja alguém que vai recrutar alguém para a equipe, seja alguém que vai investir num próximo negócio, a gente tem que começar a pensar nisso, no nosso próprio exemplo. Uma vez que a gente sabe isso, a gente mede, e medir exatamente, começa medindo quantos homens versus mulheres, ou se eu conseguir por todas as camadas aqui, então homens e mulheres, negros, LGBT, pessoas com deficiência, você começa a medir tudo que faz sentido ser medido na sua empresa, e aos poucos você mede para enxergar aquilo. A hora que você enxerga, daí você começa a ter meta, você fala, nossa, realmente aqui está muito desigual. Então, minha meta para o ano que vem é ampliar em X% o número de mulheres. Então, assim, gente, as ações em si, a hora que você se aprofunda, inclusive em práticas muito relevantes e melhores práticas de empresas que estão bem-sucedidas em relação a essas lentes, as ações em si foram simples. E eu senti, sinceramente, ouvindo a Laís, você vê toda a emoção que foi o processo da primeira gravidez, né, Laís? Mas a medida em si, que você teve a sorte de ter sócios com essa sensibilidade, mas as medidas em si são medidas que, meio que hoje, por causa do Covid, outro problema, nada a ver, mas foi o que eu ouvi e que me veio, todos nós estamos vendo que é possível trabalhar de casa, é possível trabalhar menos horas, é possível cuidar da nossa saúde mental, porque, né, a gente, depois que tem o filho, a questão de você estar muito aflita, talvez tenha a ver com isso, você estava precisando respirar, eu passei por isso há 13 anos já, mas sei muito bem, né, o que é esse processo para nós mulheres, e é um tabu falar disso, né, é um tabu falar que eu estou vivendo essa aflição, imagina falar, você ainda era empreendedora, falar isso para o chefe, né, isso para as mulheres que não foram demitidas grávidas ou amamentando, que é um percentual gigante. Aliás, tem pesquisas que mostram que é desesperador. Então, assim, as medidas em si, hoje, por causa de uma outra crise, o Covid, todos nós estamos vendo que é possível. Existem vários mundos possíveis que a gente não conhecia, né? E a questão de ser mais inclusiva em relação a gênero, em relação à raça, em relação a todo tipo de discriminação que a gente tem na sociedade, as medidas em si, elas são simples, mas então a gente, como mudar cultura é muito difícil, mas as medidas em si são simples, a gente tem que começar a ir passo a passo, assim, baby steps, né, um passo de cada vez, mas é muito possível, é muito simples, e isso que incomoda quando a gente pesquisa a fundo, porque por que estamos aqui nesse ponto hoje, né? Então, assim, eu acho que, primeiro, todos nós disseminarmos em nossas redes os bons exemplos que ouvirmos e mostrar que é possível, e mostrar os bons resultados, né? Acho que a mídia educativa é um exemplo que está aí para mostrar exemplos que dão certo e que é bem sucedido e que a empresa continua a todo vapor, e agora a Laís, em vez de equilibrar os poucos pratos lá do começo, já deve estar equilibrando uns 50. Ou seja, é possível e é melhor para todo mundo, é melhor para a Laís, para a filha da Laís, para os filhos da Laís, para os nossos filhos, é melhor para as nossas famílias e é melhor para os negócios. O mídia educativa, porque a Laís ficou, está muito melhor agora, né? Entende? Então, é esse tipo de exemplo que a gente tem que começar a dar, e daí a gente começa a trazer mais gente nas posições de decisão para esta pauta. É isso que a gente precisa. A gente precisa em todo tipo de modelo de negócio, todo tipo de empresa que emprega pessoas, todo tipo de investidor, de empresa de investimento, entender o como é simples fazer essas mudanças e começar a fazer. Assim, é uma questão de começar, né? É isso que é o que talvez mais incomode quando a gente enxerga o tamanho do gap cultural que a gente tem para resolver, né? Mas é mais ou menos aí onde a gente está hoje, e a gente, no entanto, que o ano passado a nossa meta era fazer pesquisa, entender o tema, mas a gente já começou fazendo, já começou mudando. O Gabriel sabe que a gente já mudou nossa ferramenta de mensuração de impacto, então já tem gênero em tudo que a gente mede, e que não foi tão complicado, foi a gente adicionar questões numa ferramenta de monitoramento que a gente já tinha, né? E agora, tendo essa visão, a gente vai começar a pôr metas para nós mesmos, para o portfólio, e como a gente ouviu, que a maioria não tinha políticas e práticas estabelecidas, ou seja, num manual de RH, às vezes eu tenho, mas não fala sobre isso, não fala sobre assédio, não fala sobre segurança da mulher indo para o trabalho, voltando do trabalho, a segurança no próprio ambiente. Então, a gente
tem esse papel agora identificado, que a maioria não tem isso, a gente vai ajudar o portfólio a desenvolver. Então, a gente foi reconhecendo também o nosso papel nessa história, né? Então, a gente, a partir do momento que entende, começa a entender o nosso próprio papel nisso, né? E depois daí, chegarmos todos nesse ponto, e daí é monitorar, ter metas mais ambiciosas no próximo ano, e assim por diante. Diga se eu respondi, Gabriel. Ô, louco, assim, aula de gestão, né, de impacto com lentes de gênero. Espero que o pessoal tenha anotado aí, porque a Renata trouxe vários itens, né, que eu acho que são muito relevantes, mas tem uma coisa que me chama muita atenção nessa fala, quase que como uma revelação, que é o seguinte, olha, as ações, no fundo, são fáceis, são práticas, então a gente já quebra aí, né, qualquer argumento de, puxa, mas eu não vou ter tempo de fazer isso, né, mas eu não vou ter orçamento para uma coisa como essa, que são, né, as desculpas corporativas, enfim, pessoais que a gente tem, né, para não implementar. É uma questão, né, de mentalidade, de viés cultural, de se, né, olhar para si, reparar, né, que comportamentos, olhar, se for o caso de um empreendedor, né, ou uma empreendedora, olhar para o seu negócio e fazer essa análise, né, e suportar todo esse processo com esses instrumentais de monitoramento e avaliação, né, de gestão de impacto, que é como agora, né, tem se habituado a falar no setor de investimento de impacto, né, porque é um processo do início ao fim. Então, foi de fato aqui uma aula, eu espero que o pessoal tenha anotado cada dica dessa. Vou pegar só um minutinho aqui para ler mais alguns comentários, porque a gente está aqui conversando e o pessoal está numa discussão super interessante aqui também, né? Então, Natália Diniz, muito importante trazerem essa discussão, obrigado, Natália, né? A Fabiola dizendo excelente, a Ana e a Fabiola estão super aqui engajadas na nossa live, a Carmen também, de Roraima, dando boa noite, Fabiola dizendo, Laís, que delícia de escutar, concordo. A Bruna dizendo também, nossa, parabéns pela live, tema sensacional. E a Ana dizendo, né, mulher é F mesmo, trabalhar, ser mãe é glória, né? E aí trazem também uma discussão sobre a questão do pai, né? Então, cadê, né, a paternagem? A Fabiola traz essa questão, e aqui eu já estou vendo elas fizeram uma discussão incrível aqui também. Mas elas trazem pontos muito interessantes, né, para além do que a gente está dizendo aqui sobre gênero, raça, né, orientação sexual, mas também questões de corpo, né? Então a Ana traz, olha, mulher, negra, gorda, não hétero, mãe solteira, né, chefe de cargos importantes, né, assim, são muitas questões, né, e elas trazem também o tema de uma inclusão etária também, né, então, acho que isso, né, se junta muito a essa nossa discussão aqui sobre várias camadas de desafios, de vulnerabilidades. Então, a Ana cita como exemplo, né, acima de 50 anos já é a idade de encostar, né, tanto homens como mulheres. Então, como é que a gente lida também, né, com essas diferentes... Olha, eu já até me perdi de tanta coisa que elas foram falando aqui, mas estamos de parabéns pelo visto, né, que é o que estão falando também. E aí, Renata, você acho que fez uma leitura sobre o momento Covid, né, que é o próximo ponto que eu gostaria rapidamente aqui que a Laís comentasse também, porque o que mudou, né, nesse momento Covid, Laís? E o que não mudou, assim? A gente estava conversando antes, né, e você me contou que, olha, o momento Covid tem toda a tragicidade do que a gente está vivendo, mas tem um ponto que foi positivo, né? Qual foi esse ponto aí que foi positivo para você, mãe, mulher, empreendedora, trabalhando de casa? Para mim, assim, teve um ponto importante, que foi o fato de eu estar em casa, de eu poder fazer as refeições com a minha família toda, sabe? E conseguir estar mais perto, principalmente nesse momento de gravidez, onde eu ia precisar me deslocar muito e fazer todo mundo entender que se pode trabalhar bem à distância, que você tem família,
que a família de fato existe, que você não precisa fazer de conta que não tem filho, e tô aqui no trabalho, meu telefone toca, a minha filha. Acontece tudo quando a gente está trabalhando. Só que acontece tudo quando a gente está fora de casa, né? Só que você meio que finge que não está acontecendo nada, né? E soa muito antiprofissional quando você quer dar uma atenção a uma criança no meio de um processo de reunião antes, pré-Covid, né, por exemplo. E aí as pessoas já, né, olhavam estranho e, tipo, então tá tocando fogo lá na minha casa e eu não sei, tenho que ficar montando a porra que eu sou super profissional e que não tem nada acontecendo. Minha gente, que coisa boa essa parte das pessoas entenderem que todo mundo tem família, que todo mundo é humano, e que a minha filha aparece em quase todas as minhas reuniões, ela aparece mesmo, ela só não apareceu agora que eu fechei a porta, mas ela sempre aparece, dá um oi, dá um tchau, me dá um beijo, faz, mãe, ó, a gente já botou o almoço, quer vir almoçar? E como isso se tornou absolutamente natural. E o quanto isso não mais me define enquanto não profissional, sabe? Isso, para mim, foi fantástico. Eu até te falei, eu vou falar para todo mundo, eu estava tendo uma reunião com um presidente de uma multinacional há 2 semanas atrás, ele estava lá na casa dele, estava fazendo home office também, ele estava nos Estados Unidos, apesar de estar lá, ele estava em casa, trabalhando, ele não estava na empresa. E aí tinha o filho dele, passava, jogava bola, tal. O negócio comendo no centro, o fogo comendo no centro lá. Aí ele, só um minutinho, aí falava, dava uma atenção. E eu falei, isso a gente precisava voltar para ter esse olhar mais humano a respeito das pessoas, sabe? Isso para mim foi absolutamente transformador e eu acho que isso veio de verdade para que todo mundo entenda que todo mundo tem o mesmo tipo de problema, que assim, tá todo mundo no mesmo barco. Se eu tenho filho, a Renata tem filho, uma hora vai aparecer, vai tocar um fogo ali, vai tocar um fogo, a gente apaga lá e volta, sabe? Mas isso não vai te inferiorizar enquanto profissional. De forma alguma, isso é vida real, sabe? Parecia que a gente vivia com a máscara. E esse Covid tirou a máscara de todo mundo, sabe? E aí eu tô aqui, ela vem me dar um beijo, vai ali, mostra um desenho, e tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. Não tem nada de mais nisso. E a outra coisa que foi bem transformadora, pelo menos para mim, que sou a CEO e faço muita questão de negócios, foi todo mundo perceber que a gente pode falar de negócios assim, ó, pelo vídeo. Eu não preciso estar lá presencialmente, né? Então, quer dizer, provavelmente, a minha capacidade de atuação, a partir do momento que eu voltar ao trabalho, que eu passar meu licença, muito maior, vai simplificar, porque quando eu voltei de licença com o Bia, eu ainda ia ter as viagens. Então, eu não viajava. E isso foi ruim para o Mídias, eu não viajar. Só que agora, tá todo mundo entendendo que a gente pode resolver por aqui, ó. E aí, assim, eu preciso ir lá para onde eu atendo, lá no Pará? Não, liga a internet aí, eu ligo aqui, a gente conversa. Eu precisei ir para São Paulo? Não necessariamente, sabe? A gente vai conseguir, e eu acho que isso vai potencializar os ambientes de negócio, isso vai potencializar a atuação da gente como um todo, e para mim, eu já avisei para os meus sócios, presta atenção, agora eu vou ficar em casa, ó, até um ano, não sei nem se eu volto, eu fico aqui trabalhando e tá tudo certo. Por quê? Porque eu consegui ter potência, consegui ter intensidade de efetivação de trabalho aqui também. Não preciso, de fato, enquanto tá lá. Então, eu acho que essas foram as duas transformações, assim, para mim, grandes. É o lado humano, você enxergar as pessoas como elas são, de verdade, sem máscara. Você perceber que todo mundo é gente, né? E o outro lado, essa questão de você perceber que você consegue trabalhar assim. E se você tiver um ambiente estruturado, inclusive eu estou mais feliz, assim, de estar em casa, porque eu estou mais perto, eu vou almoçar com ela, sabe? Esse ambiente para mim está sendo aconchegante nesse momento agora, principalmente.
Maravilha, Laís, obrigado mais uma vez por contar essas histórias incríveis, né? É quase que você pode ter um canal assim, bastidores da vida real, sabe? Mostrando, né, como é que funciona. Acho que a gente teve um pouquinho aí só, né, dessa sua experiência. Minhas queridas, nosso tempo está avançando. Eu queria que vocês compartilhassem aqui, né, com nossos convidados, nossas convidadas que estão nos assistindo desde de 6h30, um link, né, do site da Nest, do site dos mídias educativas, ou se tiver alguma informação de, olha, vou fazer uma live, vou fazer um evento, agora é aquele momento de compartilhar aí como é que a gente segue acompanhando vocês. Legal. A gente vai pôr no chat ou fala mesmo, Gabriel? Pode falar e eu coloco aqui, aí fica registrado. Legal. Quem quiser saber mais sobre esse trabalho, sobre lentes de gênero, a Nest lançou uma página que chama Gender Lens Investing, né? Tá em inglês, mas usando o Google Chrome dá para traduzir totalmente para português, né? Então, o site da Nest, www.nest.org. E nesta página, quem quiser se cadastrar vai receber semanalmente mais conteúdo sobre o tema. A gente definiu fazer dessa forma, em vez de divulgar um relatório enorme, gigantesco, que ninguém ia ler, a gente vai divulgar aos pouquinhos o que foram as descobertas dessa nossa imersão no tema, né? E porque, assim, nosso objetivo, sempre que faz um trabalho desse, é melhorar nosso próprio trabalho, ajudar o nosso próprio portfólio, mas mais do que isso, inspirar outros, né, nessa mudança, porque, como a gente estava falando, vai ser bom para todo mundo, né? Algumas mudanças que a gente conversou aqui antes sobre gênero, mudanças que o Covid está proporcionando. Então, a gente tem esse papel um pouco na vida das empresas que a gente trabalha e de todo o ecossistema, né? Não sei se já é o momento para deixar uma mensagem final, Gabriel. Se não, legal. Pode sim. Acho que uma conclusão, assim, de muito do que a gente falou, de todos os vieses e, na verdade, camadas, né, de discriminação que muitos de nós sofremos aí, acho que uma certeza a gente já está ficando mais claro, né, que o futuro do trabalho, ele é inclusivo em todas essas instâncias, com todas essas lentes, incluir todos aqueles que estão excluídos, né? E o futuro do trabalho é desta forma, ou seja, é mais sobre diversidade do que sobre só gênero ou só a questão racial ou só a questão LGBT ou cada uma delas isoladamente, mas é sobre diversidade, tudo isso junto, né? Então não dá para falar de nenhum desses temas isoladamente sem pensar em diversidade. E a McKinsey tem um estudo super relevante sobre isso, né, que é sobre a diversidade, e eles falam o seguinte: a consciência sobre os casos de sucesso para inclusão e diversidade está em ascensão. Ótima notícia. Enquanto justiça social parece ser o ímpeto inicial por trás desses esforços, as empresas finalmente começaram a considerar cada vez mais diversidade e inclusão como uma fonte de vantagem competitiva. Aquele termo bem de administração, né? Então, começou a ficar óbvio isso, que bom, isso é uma excelente notícia para quem é de negócios, né? E especificamente estão vendo que diversidade é um importante impulsionador de crescimento. Então, para que as empresas existem? Para crescer, para ter mais lucro. As nossas aqui do nosso mundo, para ter mais impacto, né? Mas a hora que diversidade se mostra relevante para tudo isso, daí acho que a conta fecha, né? Então, essa eu acho que é a mensagem final, e convido a todos para nos acompanhar e trazer e ter acesso a mais informação. Obrigada. Maravilha, muitíssimo obrigado mesmo, Renata. Né, eu, enfim, sou suspeito, mas eu sigo acompanhando. O link que você falou, né, da página da Nest já está aqui. A Bruna está parabenizando o Ciedes pela live, a Fabiola também está dizendo que gostou muito, ficaria horas escutando essas lindas. Eu também, eu tive, acho que um pouquinho mais de chance aí de escutar cada uma, né, por mais tempo, e acho que vale bem a pena. Laís, o que você compartilha? Tem alguma, né, informação aí para compartilhar com a gente? Tem, minha gente, eu tenho que fazer, na verdade, um convite para amanhã. Amanhã é um dia muito especial
vai ter um evento do Itaú Social, na verdade do Itaú junto com a Yunus, Itaú Unibanco com Yunus, fizeram a aceleração para negócios de impacto social que fossem comandados por mulheres. E aí, de 300 negócios que estavam lá, 6 foram selecionados e a gente passou por um processo de aceleração. Nós fomos selecionados, passamos por um processo de aceleração de 4 meses e amanhã, digamos assim, é um grande fechamento desse espaço. E eu, como essas 5 mulheres, vamos fazer os pitches de apresentação da empresa e comentar um pouco como foi esse processo de aceleração, que foi muito, muito bem conduzido pela Yunus. Foi fantástico, porque eles têm esse olhar de impacto, eles têm esse olhar de negócio social, e eles conseguiram trazer para a gente um grande espaço para a gente ampliar nossas ações e ampliar o nosso impacto. Isso em relação ao Mídias. Convido também vocês a seguirem a Mídias Educativas nas redes sociais. No Instagram da gente é @Mídias Educativas, lá tem todas as outras redes, então vocês entrarem no Instagram, vocês vão gostar. @Mídias Educativas, a gente trata de muitos assuntos sobre educação, a gente ajuda na formação de professores, tem ajudado todo mundo a aumentar e ampliar a compreensão a respeito desse momento do Covid e a educação, tá bem bacana também. E a terceira coisa que eu quero falar é que esse assunto que a gente está conversando aqui de empreendedorismo feminino é algo que me toca há um tempo já. E no começo eu ficava, mas eu estava falando sobre isso não é necessariamente nem a ver com o meu negócio, o quanto isso era importante dentro do espaço que eu tinha, e eu percebi que isso é muito importante. É tão importante pela questão da representatividade, pela questão de ampliar o olhar, de que todo mundo pode chegar num lugar de gestão, sim, que as mulheres podem chegar nesse lugar, podem chegar no lugar onde o espaço é muito masculino, como o meu da área de tecnologia. Eu me juntei com essas outras 5 mulheres do Itaú, que são mulheres fantásticas, e a gente está criando um projeto somente para falar um pouquinho dessas histórias, contar um pouquinho também e conversar com mulheres que querem estar no espaço de CEOs. Você quer ter um negócio e quer ser CEO, a gente vai estar lá para ajudar você a pensar quais são as estruturas de negócio que você precisa pensar, estruturar, resolver, acompanhar, monitorar para que seu negócio ande. Então, assim, nos juntamos nós 6 e o nome do projeto é Bora CEO. E aí a gente vai lançar algumas lives, algumas coisas para conversar um pouquinho sobre isso, não só falando de mulher como CEO, não, mas pensando no negócio enquanto negócio, de fato, o que é que um CEO precisa tomar conta, e se ele for mulher, se essa CEO for mulher, ainda falar um pouquinho mais dos desafios. E aí tá bem diversificado, tá? Tem negra, tem japonesa, tem nordestina, tem todo tipo de mulher, tem mulher solteira, tem mulher casada, tem mulher com filho, tem mulher de todo jeito. Tá todo mundo bem representado. Laís, muitíssimo obrigado também por sua participação, pelo convite, em pleno dia tão especial aí em Pernambuco, dia de São João. A gente super agradece aqui. A Fabiola está agradecendo a mim, a vocês principalmente, a Carmen também, lá de Roraima, está dizendo parabéns, uma live de muita inclusão, Laís, Renata e Gabriel, ela amou, eu também amei. E aí, pessoal, aproveitando aqueles recadinhos básicos, eu peço que quem seguiu aqui com a gente, faz aquela avaliação, eu estou colocando o link agora da avaliação online dessa live, é muito importante para a gente. Lembrando também que todo dia tem conteúdo de qualidade aqui no Facebook da DESAMPA, cada uma das organizações gestoras dos TEIAs tem produzido conteúdo, então vocês conferem a programação completa aqui mesmo no Facebook da DESAMPA, estou colocando o link aqui também. Fiquem com a gente durante toda a semana aí, estamos juntos online, mesmo estando distantes, e desejo uma boa noite para vocês. Mais uma vez, obrigado, Renata, obrigado, Laís, e obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui, que super interagiram, assim, foi muito bate-papo nesse chat aqui, vale a pena depois a gente até voltar e ler com calma, porque foram discussões de muita qualidade. É isso, muito obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.
Tchau, tchau, pessoal.